Paz do Senhor, bora falar de Jesus? Hoje a palavra se encontra no capítulo 14 de Êxodo, que nos diz sobre a fuga, do povo de Israel no Mar Vermelho. A gente sabe que Deus ele sempre esteve com o povo de Israel em todo o percurso. E quando eles saíram do Egito, eles foram de encontro à libertação deles. Só que Deus ele endureceu o coração de Faraó para que o Faraó voltasse no caminho onde eles estavam indo para perseguir o povo. Mas, na verdade, essa perseguição tinha um propósito. Era para mostrar para o povo egípcio quem Deus realmente era na vida dos israelitas. Que quando nós temos um Deus que opera milagres por nós, ele mostra o seu poder naquela nossa necessidade. E chegou um certo momento que o povo de Israel, eles estavam caminhando e eles se sentiram encurralados. Por quê? Porque na frente tinha o Mar Vermelho, que impedia eles de atravessarem. Atrás vinha o povo egípcio, tentando alcançá-los para matá-los. E dos lados as montanhas. Então eles estavam numa situação na vida deles que não havia saída. O que fazer para poder sair dessa situação que eles se encontravam. Porém, a palavra de Deus fala que lá no capítulo 14, nos versos 15 até o 31, fala, que o Senhor Deus disse a Moisés: por que estás clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então, essa palavra marche tem um significado espiritual. Aqui eu escrevi, a palavra marchar no hebraico, no significado dela significa mover-se, avançar, mover-se em direção ao destino. E isso nos fala sobre colocar a nossa fé em movimento. A palavra marchar ela é muito poderosa, porque Deus queria que eles se movimentassem, que eles colocassem uma ação na necessidade deles, porque Deus é o Deus dos milagres, Ele abriu o mar, mas primeiro o povo teve que marchar, o povo teve que se movimentar, eles tiveram que ir com aquilo que eles carregavam dentro dele, porque a nossa fé, ela tem que estar em movimento. Deus não quer que a gente tenha uma fé morta, mas uma fé ativa, no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer, mas Ele também certas coisas não faz, porque quer que a gente faça em primeiro lugar. Nós devemos colocar a nossa fé em movimento, nós devemos caminhar mesmo sem ver a saída, mesmo sem enxergar aquilo que Deus quer que nós façamos, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não sabe, não vê, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, a gente tem que colocar o pé, Primeiro, a gente tem que ir avançando, mesmo sem ver o caminho, mesmo sem ver saída. Foi a partir do momento que o povo marchou, que o povo se colocou, saiu da zona de conforto deles, o milagre aconteceu. Deus abriu o mar para eles passarem, Então, assim também é com a nossa vida. Coloque os pés nessa situação que você está vivendo, porque o sobrenatural de Deus vai agir para te favorecer, Coloque a fé em ação, oração, junto com louvor, junto com jejum, uma vida ativa. Deus também mandou com que Moisés pegasse a vara e tocasse aqui tá escrito, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. E isso faria com que as águas iriam se dividir no meio para o povo passar. Então Deus ele nos entrega a autoridade dele. A vara significava a autoridade que Deus deu para Moisés. Já era algo que ele possuía, não foi algo novo que Deus deu para ele. Então Deus muitas das vezes vai usar certas coisas na sua vida que você já tem dentro de você. Só vai fazer fluir para fora. A autoridade que você carrega em Deus, nessa situação que você está vivendo, você tem autoridade para profetizar sobre ela. Para que essa situação venha se transformar na sua vida. Então que Deus venha capacitar-nos para podermos, usar das armas que Ele já nos deu. Oração, jejum, louvor, uma vida na presença com uma fé sobrenatural. A partir do momento que você se reposiciona, a sua fé, a maneira com que você lida com a situação que você está vivendo, Deus vai te capacitando, te ajudando. Assim como a palavra de Deus também falou que o anjo de Deus ia adiante do acampamento. Mas nessa hora aqui, ele reposicionou-se, ele colocou-se atrás dos israelitas lá na retaguarda deles, Então, o Senhor, Ele é aquele Deus que nos momentos difíceis, Ele nos guarda, Nos nossos momentos de peleja, nos nossos momentos de tristeza, Ele nos traz alegria, nos traz a força. Ele tem sobre nós, Ele coloca sobre nós anjos para nos guardar o caminho, A nossa retaguarda. Ele é aquele que abre o mar, Ele é aquele que faz o vento soprar para reposicionar tudo aquilo que a gente precisa de viver na nossa vida. A presença visível de Deus, na coluna de fogo, que ia iluminando o caminho, nas colunas, na coluna da nuvem e na coluna de fogo. Era a própria presença de Deus guardando o povo, iluminando o povo, protegendo o povo, mostrando o caminho, a direção para o povo, Então,
como que Deus é lindo, né? Ele vai movimentando, vai trazendo à nossa mente aquilo que a gente precisa de se movimentar sobre qual caminho a gente deve andar, qual caminho a gente deve ir, o discernimento que a gente necessita em tomada de decisões, né? Então, se você está passando por uma situação difícil na sua vida, não fique paralisada nessa situação da sua vida. Posicione-se em fé e marche sobre isso que você está vivendo. Como nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, hoje em dia, né? Como nós podemos trazer isso para a nossa vida? Então, eu tirei algumas lições. Primeiro, fé não é ficar parado esperando, é posicionar-se e confiar na promessa. Dê o primeiro passo e continue. O milagre acontece quando a fé se move. Então nós devemos colocar a nossa fé em movimento. Não fique paralisado na sua dor, porque na sua dor tem um propósito. Deus quer te levantar no meio da sua dor para você glorificar o nome do Senhor. 2. Deus já colocou autoridade em nossas mãos. Assim como Moisés já tinha vara, use o que Deus já te capacitou para você usar para poder vencer essa guerra. 3. Quando nos posicionamos, Deus abre o caminho. Nós damos o passo de fé e Deus faz o impossível acontecer na nossa vida, né? O mar vai se abrir, o sobrenatural vai descer e vai te abençoar. Então, por mais dificuldades que você esteja vivenciando, problemas financeiros, problemas familiares, problemas na saúde, né? Problemas na sua mente, né? Guerras emocionais, enfim, o que quer que seja que você esteja vivendo. Se você deixar, né, Deus agir na sua vida, porque Deus, ele continua sendo Deus que abre os caminhos onde não há caminhos, né? Então confie no Senhor, persista, continue, não desista, né? Tenha fé e se posicione neste lugar, aonde que Deus está te trazendo a sua mente, para você guerrear, para você marchar, para você profetizar, para você trazer vida sobre essa situação que você está vivendo. Porque quando a gente se movimenta, primeiro o céu movimenta atrás, né? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe com essa palavra. Glória a Deus.